comprar na época, eu já queria já um piano Você digital. pode ir só um pouquinho mais pra cá, pra esse lado? Bem um pouquinho. Aí? Bota a cadeirinha mais pra bem um pouquinho. Isso, aí tá Sim. bom. Aí tá legal. E aí? E daí eu tinha a opção de comprar um piano digital, que já estava tendo preferência por um piano digital, que tem uma diferença, né, do teclado e do piano digital, tudo mais. Com certeza. E daí só que tava muito caro, né? Tava muito caro, e na época eu pensei, bom, já que eu tô nesse coisa que estudar piano clássico, já que eu tô nessa coisa mais clássica, eu tava adquirindo algum conteúdo também de violino, né? Eu achava... Mas o clássico surgiu sozinho também pra você, não? Como é que foi? Bom, foi engraçado, porque assim, eu que nem eu brinco às vezes, né? Sim. A música clássica, ela não é uma música fácil de ouvir. Uma música difícil de ouvir, tu tem que prestar atenção. E de tocar também. E de tocar também. É tudo um conjunto, porque é muita informação, né? E entender o contexto musical é difícil, entender as harmonias clássicas é difícil. Sim. E com o tempo eu comecei com as músicas clássicas mais simples, por exemplo, La Campanella, não estou falando que La Campanella é simples, nem de tocar, nem harmonicamente. Não, começou com um, né? E daí depois foi sempre evoluindo, né? Sim. Aí quando começou composições mais do Vivaldi. Mas você, por exemplo, se você pegou a clássica sozinho na internet, alguém ofereceu, como é que foi só para curiosidade? Porque... Sim, claro, nesse jogo, né, tinha bastante coisa, música clássica. E foi lá onde eu vi as primeiras músicas clássicas. Foi uma que eu lembro mesmo, foi a La Campanella, que eu escutei, La Campanella é maravilhosa essa música, até hoje, assim, eu escuto, mas como eu já escutei muitas vezes, aí eu já não tô mais ouvindo ela. Sim. Mas daí que vem, porque daí tu começa a procurar algo que tem alguma coisa a mais. Tu começa a procurar quando tu já tá ouvindo um pouco de ópera, que ópera, né, tipo, é uma música de 7 minutos, com variações na melodia, variações harmônicas e muita coisa. E essa complexidade é difícil. Portanto que teve só pra completar aqui, teve uma época que eu fui escutar uma música do Heitor Villa-Lobos, que é a Baquiana Brasileira número 5. Eu conheço. Maravilhoso aquela composição, só que na época eu não tinha um conhecimento musical muito grande, porque eu fiquei me perguntando quem que é esse Heitor Villa-Lobos. Fui ouvir essa música e eu fiquei, cara, nada a ver. Eu não gostei, na época eu não tinha gostado. E daí depois eu fui me aperfeiçoando na composição, estudando, e quando eu me deparei com essa composição de novo, eu consegui entender mas entender não de... A construção melódica ou não? A melodia. Porque a melodia dela é muito longa, tem frases muito longas. Sim. E ela vai se completar lá. Então se tu se perde no meio, tu não entende o começo, meio e fim de cada frase. Sim, não tem acaba ficando, tá funcionando, mas tu não entende, né? Não tem aquela coisa de sentimento na música. E depois que eu ouvi essa música novamente, eu falei, cara, isso aqui é muito lindo. O que o Heitor Villa-Lobos ele fez ali na segunda parte, que é o segundo movimento, maravilhoso. Mas isso aí aconteceu comigo várias vezes, com vários estilos de música. Às vezes a gente escuta, essa música, eu não sei. Depois você vai dando uma estudada e diz, pô, mas que música bem feita, né? Sim, muito bem feita, pega bem assim a música. Tá, aí você comprou o seu violino com 14? Foi, na verdade, com 14, aí se passaram acho que quase 2 anos, porque eu tava com 14, quase 15. 16. Aí quando eu fiz 16 anos, que foi onde eu tinha ficado mais sem teclado ali um pouquinho antes, eu fiz 16. Aí trabalhei um pouquinho com o meu avô, que ele tem uma refrigeração aqui em Gravataí. Sim. Ali na 63, né? E eu juntei um dinheiro e comprei o meu primeiro violino. Eu achei que seria fácil. Então você já saiu comprando violino? Já saí comprando, que estava mais em conta. Certo. Eu queria mesmo um piano digital, só que o piano digital tava tipo R$2.000, usado, né? E então o violino eu já gostava, daí eu falei, não, vou tocar violino porque eu gosto e eu acho que vai ser fácil de aprender. Né? É interessante que nessa idade a gurizada tá querendo aprender, a meninada tá querendo aprender rock, né? É verdade, né? Até que nem eu tinha te comentado antes, né? Eu fiz uma música de rock até, né? Sim, não chega a ser um rock. Eu mandei pra uma amiga, ela até falou assim, eu acho que isso aí não é um rock, mas foi interessante. Vamos ver, depois a gente vai ver aqui. Tá, mas então você partiu sempre do clássico, assim. Sim. Mas você toca música clássica, mas você compõe clássico? Isso daí é uma coisa minha mesmo, porque o meu gosto por música clássica, em compor a música, eu até consigo compor outros gêneros, que nem eu falei, o rock, só que o rock a gente tem que ver que ele é muito parecido
E na música com a música clássica em vários aspectos. Vários. Harmonicamente, melodicamente. Principalmente aquelas bandas assim, rock, quando eles tiram pra fazer uma lenta também é a coisa mais linda, né? Ah, é verdade. Um né? musicão lento, assim, pesado, todo trabalhado. Todo trabalhado, exatamente. E aí? Mas na composição eu admiro muito o Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian, nosso conterrâneo, né? José Schmidt, né? É é importante esse detalhe, porque claro na verdade no meu sobrenome eu não sou Schmidt, né? Por conta que infelizmente não passou para minha avó. Então eu uso mais o Schmidt como um nome, não passou pro meu pai, é da minha avó, sim, mas não passou pro meu pai, porque na época ele só registrava o nome do... Certo, mas seus problemas acabaram, porque a lei mudou agora em julho, né? Basta você ir no tabelionato e pedir, eles são obrigados a colocar. É mesmo? Não precisa pagar? Não, tem as taxas deles lá, mas não tem mais advogado, não tem processo. Precisava de advogado para fazer isso. Não tem fórum, não é processo judicial. Tá? Então... Não é tabelionato, desculpa, você vai no registro civil. Foi uma lei que o Bolsonaro aprovou agora em julho. Olha aí. Então o que acontece? Você pode trocar até o prenome. Se você disser, não, eu não gosto do Matheus, quero trocar, eu quero acrescentar, você acrescenta. Agora eu vou acrescentar também o nome, sobrenome da minha avó. Só dá a dica, legal, né? Você vai no registro civil e diz, eu quero trocar com base na lei, depois eu dou a dica. Você. A gente conversa ali, porque na época eu precisava de advogado, eu conversei, né? Mas eu uso mais como um nome, assim, por causa que a minha avó... Artístico? Um nome artístico que a minha avó sempre teve ali do meu lado, nossa, esses tempos. Mas não precisa mais nem advogado. Pô, coisa boa. E aí continua, então, termina o seu detalhe, então, Você, então, falando que compõe clássico. Isso, por conta da minha paixão ali pelo Bach, né? Porque a música do Bach, eu admiro muito a música dele, porque a complexidade da música dele é estrondosamente grande na questão do contraponto. Sim. O contraponto, assim, pra mim é maravilhoso. Aquela ideia de ter várias melodias trabalhando ao mesmo tempo, sendo que elas estão fora de tempo, porém elas têm um contexto musical que faz aquilo funcionar. Então a música de fato ela não tem um acompanhamento fixo, mas ela é composta por várias melodias, né? É um contratempo, né? É um contratempo, mas ela tem que ter um sentido, sabe? Isso que é o difícil. E tem. A música tem, né? Sim. E Johann Sebastian Bach, Mozart, na composição, isso é difícil. O Mozart ele já vai um pouco pro classicismo, já começa a se perder um pouco o contraponto. Portanto que a gente não vê tanto o contraponto na música do Mozart. Ele estaria ficando mais pop, mais popular? Largando um pouco o classicismo, ou ele é um neoclassicista? Bom, na verdade o Bach, o estilo para a época dele já era um pouco antigo. Então ele já era, digamos assim, atrasado na época dele. Sim. Mas ele pegou o barroco, o contraponto, né? Sim. Na época já estava indo para o estilo mais galante, sabe? Então ele pegou esse contraponto, ele não gostava muito daquele estilo novo, né? Portanto que todos os Bachs, que tem vários, que são uma família. Sim. É uma família. Nós estamos falando do Johann Sebastian Bach. Isso, a gente está falando dele justamente, mas tem os filhos dele, por exemplo, e eles já compõem de uma forma diferente. Sim. Mas tu sente o Bach ali, sabe? Tu sente que vem da família Bach. Sim. Mas o Bach ele pegou aquela coisa mais antiga, trabalhou ao máximo, portanto que, sim, ele inventou a afinação, né, que a gente usa hoje. Sim. O cara inventou a afinação e dissonâncias, que não se havia, dissonâncias que é usado no jazz hoje. Sim. Ele inventou, sabe? Ou melhor, né, identificou essas... Muitos aqui consideram o jazz como música clássica, né, aqui no Brasil. É verdade. E eu tenho também uma visão assim, porque jazz ele é bem trabalhado, né? É um classicismo. Mas puro, ele, assim, na minha visão, claro, né, ele não explora muito, assim, a questão... Ele tem uma harmonia muito sofisticada, muito trabalhada e tudo mais, mas ele é mais naquela coisa, uma harmonia fixa, sim, e tu começa a acrescentar coisas. Não dá pra ser tudo igual, cara. O pessoal cria um pouquinho, né? Alguns ali, por exemplo, norte-americanos, o Ray Charles, no caso, ele pegou músicas que eram da igreja, mudou o ritmo, né? Então, aí ficou sendo, no caso, né? Dali surgiu God Bless, né? Gospel, Godspell, que é Godspell, spell significa escrever, transliterar sobre Deus, né? Uhum. Então disseram só, aquela ali é música Godspell, aí para nós engoliu o D, ficou Gospel, né?
Sim, e aí então, e aí então ficou música gospel. Ele pegou as músicas da igreja e mudou e fez mais pop, ele apanhou em casa, né? Assim. Então eu digo assim, vem as mudanças, né? Inclusive na clássica. É verdade. Na clássica a gente teve bastante mudança. E qual é o seu preferido da clássica? Bom, da clássica, é difícil um pouco separar isso, porque que nem, de complexidade, que nem eu falei, eu acho barro. Porque é um absurdo. Não, mas a melodia, assim, se fosse para ouvir apenas sem considerar tanto tecnicismo, assim, mas... Pois é, esse aí que é o embate. Porque assim... Você tem as duas coisas. Quando eu escuto uma melodia, eu já tô meio que entendendo a ideia que ela foi feita, como que o compositor fez aquilo funcionar. E já se apaixona. se for bem difícil aquilo que ele fez, eu acho interessante. Então você gosta de coisas difíceis. Pode-se dizer que sim. Mas que cara complexado, gente. Olha só que excelência. Ele só gosta de coisas difíceis para olhar para mim e dizer, meu, eu toco muito mais do que você. Não é isso, né? Mas olha lá. Não. Mas eu acho interessante que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo do Heitor Villa-Lobos, a Baquiana número 5. O segundo movimento, o que o Heitor Villa-Lobos fez ali é genial. Ele pegou ali, a melodia que é uma mulher cantando, né? A música no começo, ali no primeiro movimento, ela não tem letra nem nada, ela só fica cantarolando ali as notas e tudo mais. No segundo movimento, ela canta ali um poema, se eu não estou enganado. Ela faz uma melodia constante, só que os 8 cellos que estão em volta dela, se não me engano, são 8, estão fazendo tremendas dissonâncias, assim, de uma forma que eu não sei como ele fez, mas funcionou. Sim. Ficou interessante, né? Só que foi uma forma muito forte, parece que tu sente uma agonia, uma coisa assim, ela passa alguma coisa diferente. E, por exemplo, o barroco não poderia passar isso. Sim. Entendeu? Então eu tenho que entender que eu gosto muito do barroco, mas os outros, cada estilo musical vai me passar algo diferente. Tá, mas assim, o barroco ele foi uma escola literária, né, do fim do século XVI na Itália, né? Então o que acontece? Uma das características mais fortes foi a influência da religião, né? E já a música barroca, no caso, uma característica, a questão do baixo continuado, assim. E você falou que neo-barroco, qual seria uma característica diferente Boa. do barroco e neo-barroco? Boa. Bom, o neo-barroco foi assim, as minhas composições, né? E quando eu fazia alguma composição, tem algumas que eu botei no site lá, que eu te mandei, né? O site. Sim. E só que lá não tá todas, eu tenho outras também, né? E aquelas ali são, digamos, as minhas melhores, assim, que eu tinha feito, né? Certo. E botei ali. Eu mandei para um conhecido meu, que ele é lá ali do Paraná, e ele é professor de composição, um monte de coisa, e ele descreveu a minha música como neo-barroca, sabe? Sim. E isso que eu achei interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar, bom, neo-barroco, nunca tinha parado para pensar. Porque o neo é novo, assim, digamos. Seria tipo... E o que vocês conversaram? Qual seria um elemento de diferença? Um elemento de uma diferença, uma característica minha. Sua mesmo, própria? Que foge do E qual é a característica? Não saberia dizer, porque assim, eu sempre tentei compor, foi bem no tempo que eu estava tendo dificuldade de compor, porque eu sempre quis compor músicas, por exemplo, um concerto de estilo barroco. Só que pra mim é muito difícil de escrever, e realmente concerto é super difícil de escrever. Sim, imagina. E daí, pra mim, foi numa época que eu fiz o seguinte, eu falei, escrevia um monte de coisa, aí no final das contas eu não gostava daquilo. Sim. E eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nisso, né? Porque senão eu vou ficar escrevendo, apagando, quando eu fico 3 dias fazendo uma música, no outro dia eu apago. Não pode. Eu me desgrudei um pouco das regras e falei, vou deixar minha mente trabalhar do jeito que ela está pensando. Sim. Ela pensou nessa melodia, vamos trabalhar nessa possibilidade, vamos ver como que funciona. Aplicando, claro, os meus conhecimentos musicais. E daí foi onde eu fiz a Fantasia Neo-Barroca, que foi uma música que eu demorei 1 mês para compor. Uma música que ficou muito, muito interessante. Eu levei 2 anos para compor uma música. Olha aí. Aquela que você escutou mais que uma canção, 2 anos. Mas também, né? Ela tem 9 minutos de duração. 9 minutos. Bem interessante. E como é que é essa, assim, você estuda em escola, estudou? Como é que você faz o seu estudo, o seu aprimoramento, assim? Na música? Eu não cheguei, não estou na faculdade, né? Tenho que entrar ainda na faculdade, estou estudando vestibular e tudo mais. Sim.
E na música foi assim, eu com 16 anos ali, quando eu tive o violino, eu Sim. estudei sozinho em casa, né, pela internet, mas eu sentia falta de um professor. Autodidata. O violino, ele tem... Eu conseguiria tocar ele daquela forma, só que às vezes não é do jeito correto, né? Então a gente tem que aprender da melhor forma possível. Não, é que nem eu mostrei pra você aquela hora as partituras de bateria, né? Uhum. Se você não fizer os exercícios, não ler, você não consegue desenvolver além de um ponto. Realmente é exatamente isso. Daí foi onde eu tive o conhecimento que ali no SESI eles estavam dando aula de violino. E foi até na época que eu comecei a fazer esse trabalho mais na rua, assim. Eu peguei aquelas balinhas de goma, sabe? Sim. Mais ou menos no 4º mês de violino, eu comecei a sair pra rua com o violino e com as balinhas de goma. Daí eu falava assim pra pessoa, eu tô juntando dinheiro para pagar minhas aulas de violino, né? E ali no SESI, e se tu comprar uma balinha, eu toco uma música, sabe? Então a pessoa às vezes comprava a balinha, eu tocava uma música, e assim foi juntando dinheiro para pagar minhas aulas lá no SESI. Sim. E foi lá onde eu tive o contato com pessoas que tinham o mesmo gosto musical que eu, e foi tudo muito bom aquilo. Tá, e quando você, assim, você tem composições próprias, claro, Sim. né? Por isso você está aqui, né? Autoral. E quando você compõe, ou quando você já compôs, digamos, num passado remoto, e você compõe, é só instrumental ou você tem ainda uma música com letra escrita? Recentemente, eu fiz uma música que ela é cantada, né? Ela é cantada, eu tenho mais ou menos assim, a letra em minha mente, porém não tenho a letra ainda, então ela tem a melodia da voz, tudo certo, mas não tem. Eu diria que isso seria mais um experimento pra mim, pra você. Entendeu? Porque é algo fora do meu trabalho. O meu trabalho é o quê? Sei lá, escrever nota e fazer estruturar a música, fazer aquilo funcionar. E no piano, ou tantos violinos, etc. Né? Você já escreve alguma coisa de partitura? Lê? Claro, eu faço todas essas composições são todas feitas na partitura, né? Entendi. E quando você já tem uma música então cantada, gravada, é isso? Não. Cantada, ela... Você se coloca então como o tenor, barítono ou baixo? Olha, não sei. Não sabe? Não sei, eu não falei desse Pelo jeito vai ser tenor, hein? Eu acho que sim, vamos ver. Eu não sei, tem que fazer o teste. Vamos ouvir a gravação, né? Quando sair, né? Quando sair, vamos dar uma olhada. Então você já tem. Aí você por enquanto, só tem idealizado uma escrita ou pretende compor mais? Ou vai ficar mais tipo recital mesmo, só música instrumental? Bom, depende se eu achar interessante. Sim. Se eu achar que foi interessante. Que nem, eu gosto, muitas pessoas às vezes chegam em mim e falam, Matheus, tem que compor músicas mais novas, músicas que as pessoas gostem de ouvir. Sim. Mas eu me sinto assim, meio, assim, não gostando muito dessa ideia, por conta que no momento que eu escrevo alguma coisa que eu não estou gostando, não pega mesmo. Cara, eu vou ter que ser solidário com você, porque assim, há algumas músicas, pelo menos duas que você ouviu ali, as minhas músicas também, não tem espaço em rádio, não tem em lugar nenhum também. Sim. As pessoas sempre dizem, cara, você não vai colocar refrão, não vai fazer repetição. Eu digo, não vou. Pronto. Não vou. É difícil mesmo. Mas eu também não faço para agradar ninguém. E você tem super público, sim. Tem muita gente que gosta. De clássica tem. Verdade, né? Claro que tem. Isso é verdade, é um espaço interessante, só que é difícil de achar essas pessoas. É difícil? Tu tem que colocar a música por exemplo, se for um compositor clássico reconhecido, sim, tu tem que estar para ser reconhecido no mundo clássico, tem que estar num patamar já um pouco mais alto, né? Porque, por exemplo, o que a gente tem hoje de música bem trabalhada, assim, que é surpreendente o trabalho dos compositores? A trilha sonora de filme da Hollywood. Hollywood tem ótimas composições, tu vê ali, vou dar um exemplo da trilha sonora do Piratas dos Caribes. Sim. Eu acho maravilhoso aquela música, sabe? E pra te ter noção, a criatividade da pessoa e levar a música a um ponto maior, né? Que nem o que ele fez ali, no começo dessa trilha sonora é um negócio super tenso, sabe? Sim. Um negócio dos violinos super tenso, onde do nada entra um cello. Você ficou mais pro nosso lado ali alemão, ou você escutou Verdi, Vivaldi, você chegou a ver alguma coisa de
Pavarotti, alguma coisa, não? Italiano? Italiano sim, Vivaldi. Vivaldi eu acho maravilhoso, só que daí é aquela coisa, é um pouco diferente do Bach, né? O que tem de diferença, no meu ver? É bastante diferença, porque o Vivaldi, ele se apega mais a uma música mais que passa algo, né? Uma mensagem. A gente dá uma olhada ali nas 4 estações. É um ótimo exemplo. A Primavera. Tem aquele trecho lá que ele passa os pássaros cantando na primavera. Sim. É, tipo, é incrível. Como que ele fez, aquele ali é realmente incrível. Ele conseguiu transpassar realmente os pássaros e tudo mais. Então é uma música muito brilhante, muito... tu imagina uma imagem. Agora, tu ouve Bach? Não, eu, pelo menos comigo, deve ter alguma música que tu imagina alguma coisa, mas a maioria não. A maioria, tu vai ver aquelas suítes, né? Suítes inglesas, eu acho que é... Ou até me fugiu o nome, mas são músicas muito trabalhadas demais, só que não passa nada. Eu acho que talvez por conta dessa complexidade, não é uma mais difícil. E como é que ficaria? As clássicas seguem as populares, geralmente 4x4, ou as populares é que seguem, ou não tem nada a ver isso aí? Tu diz no compasso ali? No compasso, por exemplo, 4 compassos de 4 tempos, essa música é 4x4. Isso é bem interessante a tua pergunta, porque eu trabalho mais com a música barroca e ela tem normalmente é 4x4, 3x4, às vezes acho que é 6x8, assim vai, né? Tem algumas coisinhas diferentes, mas não foge muito disso. 6x8 é mais difícil de tocar, bem difícil. Ele dá uma fugida, mas não foge muito disso, sabe? Sim. E daí começa ali mais com o Mozart. Daí tu vê obras dele, até a Requiem dele, maravilhoso. E essa coisa de compasso mais trabalhado, assim, esse compasso mais difícil de entender, começou a vir, acho que na época do romantismo, aí Beethoven, aí passou ali, o Beethoven foi bem no início dessa ideia mais romântica da música, mais profunda, né? Sim. E tu vai ver as músicas de Chopin. Nossa, Chopin, ele muda o compasso no meio da música, sabe? Faz várias coisas assim. É tipo acidentes mesmo musicais. Só que são acidentes, aí que eu te falo, muito interessantes, porque eles são de forma, às vezes, imperceptível. Tá ouvindo a música ali, ela mudou o tom e tu nem percebeu. O Chopin, a ideia da música clássica, na verdade, no meu ver, é isso, é tu levar a pessoa para onde tu quer, e que ela perceba aquilo. Entendeu? Então, nessa fantasia neobarroca, várias vezes eu mudo o tom dela e tu consegue acompanhar certinho para onde que eu tô te levando. Entendi. Entendeu? E isso é um trabalho bem difícil, porque complexo mesmo. Tu muda o tom da música, como que tu vai fazer aquela mudança de tom fazer sentido num contexto musical, tipo quer mudar de 4x4 para 3x4. É um puta trabalho difícil. Muito difícil. Como que poderia fazer isso fazer sentido? Tem que ter uma mente fora, sabe? Então, às vezes, por isso que às vezes demora semanas para fazer só um trecho. Sim. É bem complicado. Para sair de um compasso para o outro, mudando 4x4, eu fiz isso numa das minhas músicas e eu estava em 4x4, aí eu queria fazer um lance maior de bateria, passei para 5x4, né? Mas eu mudei, eu passei para uma bailanta, né? Que é um estilo argentino, mas que tem muita influência espanhola, né? E aí depois uma hora eu vou mostrar pra você ali, realmente é bem chato de fazer, né? É bem chato mesmo de fazer. Tem umas músicas que eu admiro bastante também, que eu acho que é importante ressaltar, que daí também mostra como essa coisa de ser difícil de fazer. Não sei se tu conhece o tango argentino. Sim. Eu acho maravilhoso. E sabe aquelas introduções que eles fazem com, por exemplo, só um violão e uma gaita? Sim. Que é aquela coisa toda desestruturada, quando a gaita faz um som tudo fora do tom aqui, erra, parece que tá errando, mas fica bonito. Mas fica bonito, sabe? Fica muito legal. E aquilo ali é um exemplo disso, é algo que tá tudo fora, mas tu tá entendendo, ele tá te levando pra alguma coisa, parece que ele tá te mandando uma mensagem, aí depois ele entra na música, aí tu entende a mensagem e daí tu entra na dança, né? Sim. Então a gente é maravilhoso. E no caso, a tua primeira composição, ela foi clássica também, porque você me deu aqui, foi a Fantasia, que é neobarroco, e a Ira de Eros, né?
Tá. Então vamos falar da fantasia ali, neobarroca. Bom, a fantasia neobarroca, eu tava assim, eu tava na sala do meu apartamento, quando eu morava em Cachoeirinha. Sim. E eu abri o aplicativo do celular do pianinho e fui lá brincando, né? Aí eu fiz o tema, eu achei um tema bem interessante, justamente porque... A fantasia. Isso, da fantasia. Tá. Fiz o tema no piano e eu achei bem interessante ali, porque funcionou aquela coisa que eu te falei, de fazer alguma coisa difícil funcionar. Eu achei que ficou legal, eu acho que eu vou usar isso aqui. Então eu fui correndo pro computador, anotei aquelas notas ali na partitura, né? Sim. E depois eu fui agregando a música, né? E só que fugindo bastante daquele aspecto barroco. Por exemplo, né? Se tu analisar essa música, Fantasia na Barroca, tem trechos ali que ela se assemelha muito ao barroco, mas outros ela foge totalmente. E usando cromatismo, usando coisas assim que estariam fora do barroco, não seria, né? Então ela não é completa e permanente do barroco, ela tem algumas características. Tá. Mesmo que na minha visão seria mais difícil compor uma música totalmente barroca. Tá, e assim por curiosidade, assim, porque você falou do violino ali, e por que essa fantasia está no piano? Porque no piano. Eu normalmente, o piano eu sinto como que eu poderia dizer, eu tenho mais facilidade de compor pro piano, né? Do que pro violino. Eu tenho outras músicas também que são mais instrumentais, mais de violino, orquestra, né? Foi uma música orquestral que eu fiz, porém é bem mais simples. Uma harmonia bem mais simples, daí eu consigo trabalhar melhor. Então você compõe no piano e passa pro violino, vice-versa, ou como é que é as duas coisas? Eu tenho uma música que é um dueto, né, para piano e violino. Sim. A minha ideia, se eu fosse fazer pro violino, é que no violino é complicado, porque no violino tem que tocar, né, aquela, faz uma melodia, não basta ela estar boa, perfeita, tu tem que executar aquilo de certinho, né? Sim. E no violino, para te fazer uma música bonita, que funciona mesmo, ela tem que ser bem rica melodicamente. Isso é porque é diferente do violão, talvez fosse necessário o complemento de um outro instrumento ou... Exatamente, só que eu não queria me prender muito a isso, né? Porque tem solos para violinos que são lindos, muito criativos na questão de usar o que o instrumento permite. Sim. Então, tem solos ali que tu escuta e só o violino tá ótimo. Agora, para chegar nesse nível é difícil. Tá, e pra gente ouvir aqui, nós vamos ouvir aqui agora, então eu vou dar uma anunciada. Como é que você define, então, eu já vi, né, o barroco e tal, mas então você define como clássica, pop, pós-clássico, neoclássico, e assim, como é que você define, né? Eu vou transmitir aqui, então, ou você transmite para o pessoal que vai ouvir agora, então. Tá. Bom, essa música aí, ela... na minha visão, ela tem uma influência barroca, né? Certo. Com aspectos modernos, por isso que essa coisa neo, né? Sim. E eu classifico ela, bom, como eu acho que, além do neo-barroco, acho que seria mais uma música erudita mesmo. Sim. Eu gosto da palavra erudita, porque é uma música que o erudita, ele vem da música culta, né? Algo mais culto. O próprio português, erudição significa quem tem a linguagem mais alta, né? Nesse sentido. Tereza não sabia dessa ideia também. Linguagem erudita, porque tem um vocabulário mais rebuscado, né? E a música não foge disso também. E por que o nome fantasia? No que você se inspirou? Interessante. A fantasia, porque assim, justamente por conta dessa quebra de regras que eu tive nessa música. Uma fantasia... Mas a quebra de regras na música é por causa de quebra de regras na vida ou não? Olha... Quebrando paradigmas ou não tem nada a ver? Pode ser, não sei, né? Porque a minha vida, ela, às vezes, é muito louca, assim, vai acontecendo as coisas e vai acontecendo e assim vai, né? E aí então... E a fantasia, ela tem várias fantasias. Tem fantasias do Bach, tem fantasias do Chopin, tem fantasia... A fantasia, ela se caracteriza por uma música que ela não fica tão presa
é justamente a música que tu vai ter mudança de compasso, aquela música que ela é realmente uma fantasia. Tá, mas aqui é autoral. Vamos deixar o Johann Sebastian Bach um pouquinho. Sim, tá. Eu quero saber autoral, da fantasia do Matheus. A fantasia, então, justamente por conta dessa quebra de regra, essa coisa de não se prender. Então, é uma fantasia, ela é livre. Tu pode várias vezes ali, muda a melodia, troca o tom, e bem livre mesmo, não é aquela coisa, um concerto que tem que estar certinho aqui, aí terminou o primeiro, começa o segundo movimento, e não, a fantasia, o que eu botasse ali, se ficasse bonito, tava ok, entendeu? Então foi, acho que mais essa ideia, e realmente de explorar, de me explorar nessa composição, até por isso que eu demorei tanto tempo para fazer. Sim, então pessoal, vocês que estão em casa, nós estamos aqui batendo um papo com Matheus Schmidt, ele é compositor, obviamente, música autoral. Ele é violinista e ele também é pianista, né? Então ele trouxe para nós escutarmos aqui uma música clássica de composição dele, né? Que é exatamente Fantasia, que então nós vamos ouvir agora. Aqui é Alan Rufflink, Rádio Sucesso do Vale, programa só autoral, Minha Chance, tá? Eu vou selecionar aqui, né? Então, e vamos ouvir então Fantasia, né, do Matheus. Se quiser escutar, mas eu estou controlando o vídeo. Deu trabalho para compor essa aí. Você tem piano em casa? Tá. Não, foi não.
Então está aí, pessoal, acabamos de ouvir a música clássica Fantasia, ou Fantasias, não, Fantasia, né, característica aqui neobarroca, então, do Matheus Schmidt. Aqui é Alan Hoflink, Rádio Sucesso do Vale, programa só autoral, Minha Chance. Então agora vamos prosseguir aqui com o nosso bate-papo com o Matheus. Matheus, então assim, você... E aí você compôs, depois dessa, você compôs outra música. Que foi justamente a Ilha de Eros, né? Sim. E... O Eros é aquele da mitologia? Aquele da mitologia... grega. Isso, da mitologia grega. Eu achei muito interessante a história dele, no geral. Sim. Achei muito interessante. Quis representar alguma coisa relacionada a isso com a música. O que você gostou mais da história dele? Bom, a questão do, acho que do relacionamento que ele teve com eu não sei muito bem, né? Mas foi mas só o relacionamento dele lá. Achei bem interessante a ideia, justamente porque ele é o deus do amor, né? Sim, deus sim. do gênero. Então eu achei bem interessante, bem profunda, né? E aí você fez isso na composição? Aí implementei isso na composição. E foi uma composição bem assim, com guitarra e bateria, uma coisa bem diferente mesmo. Foi uma experiência que eu quis testar, eu acho que funcionou bem. Sim. E foi muito bacana, assim, compor aquela música bem bacana. Tá, mas como eu ainda não ouvi a música, digamos assim, você tocou todos os instrumentos, você fez eletronicamente, como é que foi essa composição? Bom, na época eu recém tinha vindo aqui pra Gravataí, né? E eu não tinha o computador ainda, né? Na verdade eu tinha, só que não estava ali na casa. Certo. Então eu tive que dar um jeito. Eu tenho um aplicativo no celular, né, que eu comprei ele. Sim. E esse aplicativo me permite criar várias coisas. Então foi onde eu, testando ali alguns sons, algumas coisas, eu vi o som da guitarra. Eu falei, assim, na hora já me veio tipo, nossa, eu posso fazer muita coisa com esse som. Então eu falei, não, vou fazer. Então eu fiz tudo digitalmente. Tudo digital. Bateria, eu não sou especialista em bateria, tá? Então a bateria não tá das melhores. Não, e tudo mais. Mas eu fiz a bateria, o coral de fundo e o solo, né? E a harmonia, tudo fui eu que fiz ali, organizei certinho, né? Tentei deixar da melhor forma possível. Tem algumas coisas ainda que tem que resolver, mas é por conta que estava no aplicativo do celular. Sim. Agora, se eu for refazer ela, daí eu posso trabalhar melhor nela sobre isso, né? Uma qualidade do som melhor. Mas não fui eu tocando, foi o próprio aplicativo, né? Sim. Eu só mandei ali o que tinha que fazer, né? Como deveria ser feito. É como se você pegasse os instrumentos, colocasse tudo ali, depois Exatamente. o aplicativo junta, é isso? Eu faço instrumento por instrumento. Por instrumento, claro. E junto ali, vejo como que ficaria melhor, Sim. mais, organizo. Deixo o volume de cada um adequado para certo momento. Assim que eu vou fazendo, né? Tá, e deixa eu perguntar uma coisa assim, mais no outro aspecto. Hoje você sabe que não precisa mais, né? Não é mais necessário. Hoje eu digo atualmente, né? Porque o contemporâneo social são poucos anos. O contemporâneo histórico às vezes pode ser de 100 a 200 anos. Você tem razão. Mas aqui vamos dizer assim, de uma década para cá, não é mais necessário carteira de músico para apresentação. Você sabe? Nessa área assim eu não tenho muito conhecimento. Porque antes o que acontecia? Você era obrigado a ir para a Ordem dos Músicos, né, no Brasil, passar por uma prova lá, depois que fosse aprovado você ganharia lá, adquiriria a carteira de músico, ficaria pagando anuidade, e quem não tivesse essa carteira não podia se apresentar em lugar nenhum, né? Mas o STF decidiu em 2012 que desobrigou, não precisa mais, né? Sim, realmente. Então você não tem? Não, eu não tenho. Eu, assim, alguns momentos eu acho que vou precisar de alguma coisa do tipo, né? Ali em Cachoeirinha eles têm algo parecido, que ajuda, é mais para beneficiar mesmo, para ficar ali para a prefeitura poder contar contigo quando tiver algum evento. Não, aí tudo bem, mas eu digo a carteira profissional, assim, né? Tu diz uma carteira. Da Ordem dos Músicos, né? Então não é mais obrigatório, você pode se apresentar em qualquer lugar. Que legal, bacana. Você chega a registrar suas músicas, não? Não, teve algumas músicas lá antigamente, né?
Foi, na verdade, a minha primeira música. Minhas primeiras 4 músicas eu deixei elas num site que ele faz todo esse trabalho de registrar o teu nome e tal, tudo mais, bota para as plataformas e tudo mais. Sim. E lá eu coloquei essas músicas lá, e são as únicas que estão, só que elas demoram um mês para serem publicadas, né? Então tem que fazer com bastante calma e tudo mais. Sim. E as que eu não vejo necessidade de, que nem essas daí, de deixar no meu nome mesmo, por enquanto eu não vejo necessidade, sabe? Lá tem um custo muito alto? Não, na verdade lá não tem custo nenhum. Tá. Não tem custo nenhum. Porque existem alguns sites aí que já registram música digital, né? Então se você procurar no Google ali, registro eletrônico de música, ou música, né, de modo eletrônico, qualquer título que você colocar, tem alguns sites, você grava um MP3 e envia, você recebe o registro. Que legal. Não precisa mais escrever partitura. Não sabia disso. O custo é entre 20 e 30 reais. É bom isso daí, é bom. Só que no momento eu não vejo tanta necessidade. Assim, não é obrigado, a lei não obriga a registrar. Sim. Tá, e essa aqui é a ira de Eros. No caso, é a ira do Eros ou é o Mateus vendo o Eros irado? Como é que seria isso aí? Eu acho, bom, acho que seria mais dele, porque eu quis pegar meio que nessa contradição. Porque ele é o Deus do amor. Sim. Como assim a ira, né? Então, essa contradição. Amor e ódio, tá? É um paradoxo, com certeza. Essa coisa assim, né? E principalmente eu estava passando por um momento muito difícil. Sim. Tá? Muito difícil. E em relação a essa coisa mais de sentimento, né? Sim. Então, não adianta, né? A arte do artista sempre vai passar um pouco do artista, né? Então, às vezes passa tudo. Às vezes passa tudo. Às vezes passa tudo. Não tem como peneirar ali, não tem como filtrar, não tem. Sentimento vai direto. Pior que é. Então eu decidi fazer isso pra mostrar um pouquinho só. Mas aí você se entregou, então por isso que eu perguntei, a ira do Eros ou a ira do Mateus? Agora eu entendi, ele estava passando um momento difícil, né, pessoal? Então era a ira do Mateus. E aí, então, como é que foi o conflito lá? Você se resolveu ou não? Nessa coisa assim de sentimento, eu acho que é uma coisa muito difícil. Difícil de lidar, porque tu realmente não tem muito o que fazer, né? Sim. Sentimento é uma coisa que a gente não escolhe, ele vem. Não tem como manipular, não tem como fazer nada. Não tem como fugir disso. Não. Então, foi onde eu digo assim, a gente tem que lidar, né? Então, mas aí só para essa parte aqui, então, você leu, escutou a ira de Eros, se identificou e compôs a ira do Mateus, mas botou a ira de Eros, foi isso? Bom, dá licença. Por quê? Pode-se dizer que um pouco sim, mas também foi por conta do próprio Eros para ter realmente esse entendimento. Mas pode ser interessante, nunca tinha parado para pensar nesse Uma analogia você fez ali? Claro. Tá. E aí, no caso, essa aqui do Eros, né? Você se interessa pela mitologia, tem algum outro tipo de música, algum outro personagem? Eu acho muito interessante a mitologia, principalmente a mitologia grega, né? Sim. Principalmente a filosofia dela. A filosofia dela é genial, ela realmente... os gregos, eles tinham uma cultura assim, da crença deles, que passava de fato um entendimento, né, da realidade, que nem vários acontecimentos que aconteceram com os tais deuses, né? E que é um ensinamento para a nossa vida. É uma filosofia também que eles acreditavam, sabe? Sim. E quanto às tragédias gregas, assim, por exemplo, a trilogia, que é um conjunto de 3 tragédias, e a tragédia por si só, ela tem sempre um acontecimento final funesto. Você pensa em alguma coisa assim ou não? Eu não tenho muito conhecimento sobre mitologia grega. Não. Você não vai querer não, tranquilo. Eu não sei o que seria. Eu ia falar da trilogia, que era o conjunto de 3 tragédias. Não, mas ok. E aí você, por exemplo, assim, teve um cantor nosso aqui, o Biafra, ele gravou O Sonho de Ícaro. Ele também fez essa demonstração, assim, né, essa ilustração,
que ele dizia voar, voar, subir, subir, né? E aí as asas do Ícaro derreteram, né? Pelo sol. Aí você também pretende pegar algum personagem ou esse aqui foi específico? Esse daí foi bem específico, assim, Bem específico. para usar. Mas é conforme aquilo, de uma maneira que eu acho que ficaria interessante para se expressar dessa maneira. Porque a música, ela é... Eu estava até conversando hoje mais cedo com uma amiga sobre isso, né? Sim. Que a música é como a gente vê as coisas. Nosso Sim. gosto musical é como a gente vê as coisas. A nossa percepção de vida ela se consegue enxergar na música. Eu sempre gostei muito dessa coisa mais lógica, mais racional, sistemas funcionando e coisas do gênero. E foi aonde eu me encontrei na música barroca, que são várias melodias funcionando ao mesmo tempo, de forma ali que dá tudo certo, e é um sistema funcionando. E depois que eu vi eu vi na internet sobre isso, eu li um pouco, pesquisei a ligação do teu gosto musical com a tua personalidade. Sim. Então eu comecei a refletir sobre o porquê que eu gosto daquilo, o que me dá, né, aquele prazer, enfim. E eu vi que justamente seria essa coisa de um sistema grande funcionando e dando tudo certo, mesmo com vários acidentes no meio, né? Sim. E, enfim, basicamente isso. E como a tua música que você falou, então que ela neo-barroca, ela tem elementos, e tem algo, com analogia à ira de Eros, né? Também tem algum elemento romantismo, então, ou não? Interessante. A Era de Eros, eu acho que eu fugi muito da minha linha de composição. Sim. Né? Porque ela é com guitarra, ela é com bateria e tudo mais, e a melodia também, a estrutura musical dela muda. Ela não é... O barroco, ele é tudo muito certinho, tudo muito funcionando. Ele tem os seus problemas ali, que seria os acidentes, mas esse acidente tem que ter algum fundamento para lá na frente ele se resolver. Sim. Né? Então quem ouve assim acha, tá tudo funcionando, mas na verdade tá cheio de acidente, cheio de coisa louca e tá funcionando, cheio, sabe? Com certeza. Então, mas essa música não, ela foge. Se a gente dá uma olhadinha no Paganini, o Paganini, ele foi um violinista e tudo mais, né? Sim, sim. Por exemplo, o Capricho número 24 dele, que é maravilhoso, o mais conhecido, né? E se tu perceber, analisar a composição dele, não digo muito o Capricho número 24, mas outros, tu vai ver que a melodia ela foge, ela quebra muitas regras, né? Sim. Chegou no Mozart, ele já começou a quebrar muitas regras, Sim. né? Então, do nada, são coisas bem fora assim mesmo, se tu analisar, né? Comparar. Então, nessa Ilha de Eros, eu coloquei uma melodia, digamos, mais Paganini, que ela tem muita dissonância, mas Entendi. é uma dissonância assim que dá uma... Realmente eu me baseei em algumas composições do Paganini. Na época eu tinha feito até um solinho para violino com pegadas do Paganini, só que eu ainda não consigo tocar ele. Né? Sim. Tô saindo, mas seria mais ou menos isso. Entendi. E você pretende se aventurar por outra escola literária que não o barroco? Porque nós temos arcadismo, iluminismo, né? Várias outras, ou por enquanto vai só no barroco? Olha, eu não tenho ainda muito conhecimento sobre os outros. Ah, tá. Não tenho muito, né? Sim. Porque eu acho que eu ainda não cheguei no ponto que eu quero de entendimento do próprio barroco, Do sabe? próprio barroco. Mas eu acho maravilhoso, assim, as outras músicas, porque a gente tem que dar valor às músicas bem trabalhadas, né? Não, até porque é um conteúdo extenso também, né? Nossa, muita O barroco coisa. é interminável também, assim como as outras, né? Muita coisa. Nossa, o contraponto em si, ele é classificado como a parte mais difícil da música. Sim. Né? Eu estava dando uma pesquisada, o contraponto, de fato, por isso que ele até se perdeu, né? Porque ele é difícil tanto de compor quanto de compreendê-lo. Uhum. Se tu olhar, tem uma ópera que eu gosto muito, que é para 8 vozes, que o Bach compôs. 8 melodias fora a orquestra. É uma área? Não. Não. Ópera, opereta, ópera mesmo? São Tá. 8 vozes ali cantando, enfim. Só masculino, feminino? Masculino e feminino. É. Portanto, que em vários momentos o Bach brinca, assim, ele faz, por exemplo, uma melodia aqui, um cara cantando com a voz grave, então ele vai deixando a voz mais aguda, e depois outro cara com o timbre mais agudo começa a cantar a mesma melodia,
Aí quando vê já tá no feminino, que é mais agudo ainda, então ele faz essa... Porque a mulher também tem, o homem no caso é o tenor, o barítono e o baixo, a mulher é o contralto mesmo, soprano e soprano, né? Então, eu acho que eles fazem esse jogo, sim, né? Fica muito legal, sabe? Então, assim, muita coisa no barroco eu ainda não peguei. Imagina fazer uma música com 8 vozes, fora a orquestra e tá tudo funcionando ali. Ah, imagino. Difícil. É dificílimo, né? Dificílimo. E o problema é o contexto. Então por isso que se perdeu. Porque se alguém, que nem, eu já mostrei essa música para várias pessoas, mas eu não vi nenhuma que realmente se interessou. Sim. Porque é muita coisa para entender, sabe? E senão fica só frases assim que... Né, uma música do ambiente ali que tu não tá entendendo, né? Sim. Que nem eu falo, música clássica é uma música que tem que prestar atenção, senão ela vai ficar uma música só de ambiente, olha lá, né? Sim, isso é verdade. Você se apresentou e se apresenta em alguns lugares, assim, só mais tipo teatro, locais mais clássicos ou mais populares também? Eu não... Bom, eu vou mais assim do que se aparece uma oportunidade, ela for interessante, eu vou, sabe? Eu não dou muita preferência, não, só vou em clássico. Hoje é interessante ou não? Claro, com certeza. Gostei, fiquei tirado, assim, foi bom. E daí, eu já toquei no negócio do Dia dos Namorados, né? Sim. Toquei junto com o Carlos Maluf, que é um músico ali de Cachoeirinha. E a gente tocou assim rock, Legião Urbana, várias coisas, entende? E eu toco também junto ao grupo ali da Casa dos Açores, de dança açoriana e de dança gaúcha. Entendi. E lá são danças açorianas, músicas açorianas e músicas gaúchas, né? Sim. Então eu tô assim meio que por esses, faço esses trabalhos assim, faço também de casamento, evento no geral. Eu tenho um grupo que é a minha colega e minha outra colega. A minha outra colega ela toca violino e a outra toca cello. Então a gente tem esse trio de cordas e que a gente toca volta e meia em eventos como casamentos e tudo mais. Sim. Então você no caso está procurando ainda locais para outros tipos de apresentação. Sim, Certo. E aí, por exemplo, assim, se você fosse tocar ao vivo e a pessoa dissesse assim, Matheus, toca uma música, qual a música você escolheria para tocar no violino? Se fosse para tocar uma música, qual música que eu tocaria? Bom, sua, né? Autoral. Autoral no violino? Tem que ser. Pior que agora, autoral no violino eu não vou ter nenhuma. Você não toca fantasia no violino? Não, fantasia não. Ela é bem difícil de ser tocada. Acho que no violino não teria como. Sim. Mas eu ainda não cheguei a compor nenhuma agora. Sim. Pro violino solo, né? Eu tenho outra pro violino, só que daí também poderia fazer talvez alguma com a partitura. Entendi. É mais complicado. E você já tocou assim você falou números assim mais. Você já tocou com pessoas do estilo mais pop, tipo a banda brasileira, assim, não? Olha, pior que não. Aquelas que ocorreram, tipo Legião, Paralamas, dentre outras, esse estilo não. Pior que o Carlos Maluco, que eu falei, tocou a coisa, na Legião Urbana, essas coisas. E músicas também mais populares, né? Volta e meia tem que tocar algumas músicas populares. Tem casamentos que eles pedem, popular. E a gente ensaia e tudo mais, né? Acaba sendo uma pegada mais clássica, mas fica a música ali com arranjo mesmo diferente. no violino ou aí você vai no piano? Ou fica revezando? Não, eu fico no violino. Eu não sou muito bom com o piano, porque eu comecei, né, com o piano, mas faz muito tempo que eu fiquei fora e é muito caro, né? Sim. Muito caro o piano digital, não tem como praticar. Então você não tem o piano, né? Não, você não tem o violino. Não, infelizmente. E você continua estudando sozinho, então, neste momento? Aí eu tive a minha relação assim, com os professores foi o seguinte, eu tive a inscrição do SESI, né? Depois que eu saí do SESI, por conta da pandemia, eu fiquei estudando sozinho em casa. Foi aonde eu comecei a estudar composição, né? Foi onde eu comecei a estudar composição e daí, desde lá eu fiquei meio assim, digamos, só, né? Sim. Sozinho e pegando, às vezes, pedindo informação para minha professora, que eu tinha o contato dela. Sim. Depois, agora, por último, eu tô trabalhando junto com
o grupo de cerimônias fúnebres. Sim, sim. Né? E lá eles têm um violinista que já toca lá com eles, né? E ele me dá instruções, e ele é um ótimo violinista, nossa, toca muito bem e as instruções dele estão me ajudando muito. A gente tinha marcado uma aula, né, e a gente fez a aula e tal, aí eu passei por algumas complicações, não pude mais fazer, mas agora eu quero retomar as aulas com ele, porque a aula dele me ajudou, assim, foi demais. Certo, eu vou dar mais uma passadinha, porque eu sou muito chato, né, cara? Eu vou dar uma passadinha na Ilha de Eros ali. Tá bom. A Ilha do Mateus. Tenta começar baixinho o som, que ela é bem alta. O som. Tá, essa ilha do Eros e a analogia à Ilha do Mateus, a Ilha do Mateus, assim, subjetivamente, ela foi uma advertência pro amor lá do outro lado, não? Bom... Olha, eu tô irado, tá? Eu peguei você. Não sei se seria. Vai ter que explicar, tá todo mundo ouvindo aí, vamos lá. Momentos de tensão. Exatamente. E descontração. Bom, foi assim, uma ira, mas não uma ira de algo de bravo. Uma ira de ódio. Não é uma ira de ódio. Certo. Mas talvez uma revolta por algum tipo de injustiça. Entendi. Entendeu? Isso seria a ira de fato que eu... O cara não foi correspondido. Não. Se fosse só isso seria muito melhor. Sim. Mas foi coisa tipo, pior e daí que me afetaram de uma forma ruim. Sim. E tá aí, né? Eu tenho que lidar com as coisas. Né? Entendi. Então, enfim. Mas hoje tá tudo em paz. Eu diria que eu tô aprendendo a lidar com as coisas. Tá bom. Não tem muita experiência ainda, né? Muito jovem. É verdade. Certo. E você pretende cursar uma faculdade de música ou vai só fazendo cursos? Bom, eu quero fazer faculdade. Eu acredito que eu vou fazer faculdade de primeira de composição. Sim. Mas toda a faculdade voltada à música, não é outro tipo de administração, direito, sei lá. Eu acho que seria mais voltada à música, mas eu tenho muito interesse em psicologia. Psicologia. Mas, claro, mais pra frente eu quero estudar. Eu já estudo assim, claro que não é um estudo aprofundado mesmo, mas eu pesquiso sobre coisas de psicologia e tudo mais, vejo como eu admiro muito como as coisas do nosso cérebro funcionam, sabe? Sim. Entendi. E então, você tem essas duas composições, então, né? A Ira de Eros, e daqui a pouco, então, nós vamos ouvir. E aqui, Alan Ruflink, então, Rádio Sucesso do Vale, né? Hoje é quarta-feira, então, 9 de novembro, programa só autoral, né? Minha chance, aqui com o músico, e até dependendo de alguns conceitos, musicista, né? Alguns dicionários dizem que músico é quem toca um instrumento e musicista é quem toca vários instrumentos. Né? Então, de repente, pode ser um músico, um musicista, violinista e pianista, compositor Mateus Schmidt. Então, agora nós vamos aí dar uma passada e vamos ouvir então a música Ira de Eros, tá? E aí vocês vão curtir essa música que ele, como ele bem falou, então ela foi feita toda digital, mas é a composição dele, obviamente, música autoral. Então vocês ficam agora com A Ira de Eros, de Mateus Schmidt.
Então aí está, pessoal. Vocês acabaram de ouvir, né, A Ira de Eros com Matheus Schmidt. Aqui é Alan Ruflink, Rádio Sucesso do Vale. Programa só autoral, Minha Chance. Né? Matheus, agora eu vou fazer a pergunta ali que nós demos uma passada, mas assim, nós falamos a questão do sentimento. Você ouviu uma música minha que era infância e eu quis colocar toda a minha tristeza e melancolia nela, e eu coloquei. Claro que ela não está pronta, aquilo ali é só o... Aqui você colocou A Ira de Eros como um rock and roll, claro que é um rock, né? Tranquilo. Por que um rock? Porque este ritmo assim, mais alucinante, ele demonstra a ira ou não tem nada a ver? Como é que é a questão do sentimento aí? Eu acho que seria mais isso mesmo, essa coisa mais de sentimentos à flor da pele mesmo, que essa coisa da bateria e sentir aquilo acontecendo é realmente trazer os sentimentos mesmo pra fora, né? Sim. Que nem é aquela coisa que eu te falei, às vezes a gente escuta uma música com outro gênero, a gente vai sentir algo diferente, né? Sim. Tu olha, tu pode falar, eu adoro o realismo dos quadros de pintores. Sim. Mas, às vezes, tu olhar um quadro modernista, impressionista, tu vai sentir, mesmo ele não sendo real, ele Sim. vai te passar uma coisa diferente. Já vai ser algo meio... Os quadros do Van Gogh, por exemplo. Tu vai ver, são quadros ali totalmente desestruturados, não tem aquela estrutura de certinho, realista, tudo bem bonitinho ali. Sim, ele tem sim. uma expressividade somente dele, e que realmente é muito única e que vai passar algo único para quem estiver admirando aquela obra. Sim. Né? Então eu trouxe essa coisa mais de rock justamente para trazer, despertar essa coisa no ouvinte, né? E conseguir expressar um pouco disso. Uma energia mais forte. Uma né? energia, exatamente, uma coisa assim. Né? Entendi. Já na outra música, Fantasia, ela foi bem diferente. Né? Foi bem diferente. Ali o sentimento foi outro. Ali, na verdade, eu não trabalhei muito com sentimento. Não, foi mais a questão técnica. Foi muito mais técnico, totalmente técnico. Totalmente técnico. Não, a gente nota. Eu conheço bem, assim, quando uma música ela é feita quase só técnica. Eu me lembro numa das bandas canadenses, não sei se você conheceu, o Rush, né? Já ouvi falar. Então o Rush era um estilo também progressivo, mas eles ficaram extremamente técnicos, assim, né? E eu particularmente assim, não fui muito ligado, porque eu gosto muito de combinar, eu gosto de colocar o sentimento na música, Sim, assim, sabe? Totalmente. Na melodia. É verdade. E aí mas você fez uma grande música ali, então foi mais técnico. Foi mais técnico. Dificilmente alguma composição minha, até uma curiosidade, né, que às vezes é importante. Sim, com certeza. Quando eu componho música, eu componho de forma mais técnica, né? Agora que eu estou tentando trabalhar um pouquinho mais nessa coisa de visualizar uma imagem, de entender isso, porque ela dá uma característica muito interessante para a música. Sim. Porque é uma música muito técnica, ela funciona, mas às vezes para entender ela é muito difícil. Então, é só para dizer assim, não, eu fiz técnica, eu sou bom mesmo, né? Não, é porque eu acho interessante, eu gosto de fazer algo assim, talvez quando que fica mais único, fica realmente fala, eu fiz aqui e tal, é único, eu não sei explicar, é um sentimento assim bem que eu deveria pensar, refletir mais sobre ele para entender. Certo, mas você pode notar que subjetivamente tem o sentimento, porque quando você sente e diz, não, eu vou compor uma música técnica, depois você diz, não, eu sinto, eu vou compor uma música rock porque eu quero energia mais. Quer dizer que subjetivamente o sentimento está por trás das duas. Totalmente, eu realmente, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, isso é verdade o que tu falou. Mas eu sou filósofo. Isso aí é totalmente verdade. Sim. Eu não tinha parado pra pensar nisso, porque que nem ali nesse rock eu falei, vou fazer um rock, portanto que eu até brinquei assim com meu amigo, né? Isso aqui pra mim é um playground, porque eu fico brincando com as harmonias mais tranquilas de trabalhar, não é aquela coisa do clássico,
cheio de coisa, vai ter que fazer contexto aqui, coisa lá e coisa lá. Não, ali eu posso fazer uma guitarra acompanhando e tal. Eu brinco, né? É uma coisa bem mais tranquila assim de fazer, mas eu consegui passar uma coisa diferente. Sim, essa aqui da a Ilha de Eros, então, que foi aquela questão mais sentimental, aquela questão do amor e tal, é aquela coisa de noite sem dormir e acordar de noite para fazer um pedaço, sair inteira. Eu acho que é uma música que eu fiz muito rápido. Muito rápido. Eu fiz ela bem rápido, assim, não demorei tanto. Normalmente eu levo em média uns 15 dias para fazer uma música. Sim. Às vezes quando eu estou muito empolgado com uma música, eu faço ela em 8, 7 dias. Mas essa daí foi tipo assim, eu tava de noite e eu peguei o celular e vi essa sonoridade. Eu falei, nossa, eu achei interessante. E naquela noite eu fui dormir tipo de madrugada, lá por umas 3 horas da madrugada. Então eu fiquei fazendo ela. No outro dia eu acordei, já fui pra ela de novo, aí eu salvei aquele trechinho que eu tinha feito, fiquei escutando ela no caminho pra onde eu tava indo tocar naquele dia. Sim. E daí eu depois voltei escutando ela, cheguei em casa e continuei fazendo ela até de noite, e daí de noite já tinha terminado de compor ela, né? Sim. Foi bem rápido, mas essa aí foi o sentimento mais puro mesmo, sentimental, no sentido de... Eu acho que sim, acho que sim. Não, porque eu também, assim, eu sou meio pirado, assim, meio louco. Eu tenho uma outra música ali que eu tava dormindo, acordei e escrevi a letra. Dormi de novo, acordei e escrevi as notas. A música ficou pronta. Que legal, que legal. Sonhar com música é interessante, porque realmente às vezes são melodias. Eu nunca tive a oportunidade de sonhar com uma música, com uma composição minha, o que eu me sonho ali, e acordar e conseguir escrever. Normalmente eu acordo e falo, legal, né? Aí depois quando eu já esquece. Eu só que tem que acordar e anotar, tem que ser rápido. Sim. Então agora já estou mais ligado nisso, né? Mas é interessante como as músicas no sonho elas fazem um sentido bem diferente, algo bem estranho. Assim. Parece sair mais sentimentais, né? Assim, sim, mais sensíveis, mais... Agora essas aí... Passa uma coisa diferente. Sim, passa uma coisa diferente, né? E aí você, então, é aquilo que eu falei. Aí você para, eu já fiz uma música uma vez que eu estava bem indignado, eu disse, eles querem uma música mais complexa, eu parei para fazer. Ficou tudo certinho, tá? Mas não é como botar o sentimento na música, não. Não é, né? Não. E é justamente aquela coisa de fazer o que a pessoa gosta, o que ela quer, né? Não, tem que fazer o que gosta, exatamente. Com certeza. Eu faço música assim, né? Essa Fantasia na Barroca, eu fiz ela não pensando em assim, agradar todo mundo, porque senão eu poderia fazer uma música super linda, de piano ali, só que é lindo, só que é muito simples, mas eu fiz ela por meu gosto pessoal, pra mim mesmo, pra mim me sentir bem com aquela composição. Eu olhei aquilo e falei, pronto, eu gostei disso que eu fiz, eu me senti bem. Então foi mais assim, acho que pra mim, e enfim, basicamente isso. Eu até discuti conversas com as pessoas, eles fazem uma confusão entre duas terminologias, duas palavras, que é música comercial e música popular, né? A comercial visa o comércio. Essa aí é super popular. Assim como, por exemplo, uma das bandas, há 2 bandas que mais vendem ou venderam no planeta, a Iron Maiden e a AC/DC. Né? Os gêneros mais pop que tem. E não é comercial. Você não escuta assim comercial, digo, assim, não é feita musiquinha com refrãozinho fácil para vender e tal. Né? Interessante, não sabia disso. Então o pop, o gênero, por exemplo, o clássico, ele é bastante popular, né? Bem pop. Claro, não é, como você disse, tem público mais específico e tal, né? Sim, mas tem, assim. E aí você... Deixa eu só tomar aqui, É até uma coisa interessante agora que tu me fez lembrar, que o público também que gosta de música clássica varia muito, sabe? Varia muito, porque eu, lá no SESI, eu acho que eu não encontrei uma pessoa assim que tem preferência direta por música barroca. Normalmente as pessoas preferem mais tipo Tchaikovsky, Beethoven, Chopin. Agora, eu achar o público que gosta de música barroca e que o público se interessa pela minha música é um pouco difícil, sabe? Mas você acha que, assim, por exemplo, porque se você tem outros músicos, eles podem até entender, mas tem gente que vai gostar da sua música e que não entende nada de barroco, por exemplo, mas
Mas é difícil. É difícil, é mais difícil, mas alcança bastante público, não? Olha, acho que uma pessoa que gostou bastante da minha música, que falou assim, Matheus, eu ouvi tua música várias vezes, foi o próprio Carlos Maluf, que eu toquei com ele já algumas vezes, né? Sim. E ele falou que ele escuta assim no carro, mas ele até comentou assim, pai, eu tive que ouvir algumas vezes e tem horas ali que parece que realmente está errado, que errou ali, mas na verdade ele se conserta e realmente isso aqui que tá na música, ele falou, isso aqui, olha, não é qualquer um pra ouvir essa música. Não é, né? Com certeza não, né? É mais quem tem um conhecimento técnico assim, vai buscar uma coisa mais difícil, né? E você vai ficar nesses instrumentos, vai aprimorar, você vai tentar alguma coisa tipo um baixo, uma bateria, vai tentar, tipo, aquela coisa do maestro, assim, que toca todos os instrumentos, ou você vai ficar mais ou menos aí? Tu diz na composição ou tocar? Não, até para tocar mesmo e futuramente até fazer uma composição, digamos, como alguns tocam todos os instrumentos e depois estruturam a música. Sim. Nesse sentido, não? Eu tenho interesse por outros instrumentos, eu tenho um interesse muito grande por piano e gaita. Sim. Gaita, assim, eu acho maravilhoso, sabe? Mas você diz a gaita é aquela tipo acordeão que eles chamam, não a harmônica, gaita de boca. Acordeão mesmo. Entendi. Mas eu acho o timbre único, aquele timbre, meu Deus. Assim, por interesse de tocar, no caso seria esse. Pra compor, aí eu já abro um pouco o leque. Certo. Já abro um pouco o leque. Eu acho que quando eu vejo uma oportunidade de fazer algo interessante, eu tento fazer. Tá, e a minha pergunta, digamos, um pouquinho técnica. Barroco, neobarroco, estilo clássico, onde é que vai se encaixar essa gaita aí? Essa gaita? Deixa eu ver se teria como... Tem até um cara que eu acompanho ele, que ele toca bandoneon, que é um timbre mais parecido com gaita, e ele toca várias músicas assim do bar e tudo mais. Até toca algumas fugas dele, que fica maravilhoso. Mas assim, agora, num estilo, num concerto pra gaita, eu acho que dá pra fazer, mas aí tá tendo uma área que eu gosto, que é difícil. Sim, é difícil. Fazer. Como que eu poderia fazer isso? Eu gostaria de trabalhar com isso, sabe? Posso dar uma olhada, só que eu acho que eu teria que ter uma gaita, porque os timbres da internet são um pouco ruins. Então não é que você vai pegar uma gaita para tocar uma música gaúcha. Você vai pegar uma gaita para inserir no estilo clássico. Eu acho que daria para fazer isso. Eu teria bastante interesse nisso. Eu também tenho muito interesse em tocar músicas que eu acho cativante, né? Por exemplo, o tango argentino, eu acho ele maravilhoso, muito cativante, aquele ritmo e tudo mais. Eu acho que seria interessante, mas talvez no começo eu pego só para me animar assim, essas músicas, mas depois eu querer explorar mais instrumentos, fazer coisas diferentes, com certeza. E aí dá para fazer até um passeio, porque o gaúcho aqui não é só do Rio Grande do Sul, o gaúcho é também da Argentina e Uruguai, né, que teve. Na época o Rio Grande do Sul foi independente, parece que 1836 a 46. Aqui tem muita influência dos argentinos, sim. Tu diz na música? Na música com certeza. E no próprio. Pode notar que essa pilcha não é só daqui, né? Né? Não. Verdade. A bota bombacha não, tem muito argentino e muito uruguaio que usa. Tem razão. A música gaúcha, assim, eu vejo uma ligação direta com o tango argentino. Né? E quando se olhar a música soriana, que agora estou tendo contato com música soriana, é assim uma ligação também muito demais, né? Até porque os Açores, eles foram aqui colonizadores, né? Um dos primeiros colonizadores, se não os primeiros, aqui do Rio Grande do Sul. Então, eles trouxeram toda essa cultura da música e pegou muito bom. Sim. E aí você então pretende, sim, se você pegar uma gaita, como disse, e introduzir no clássico, você já vai se definir como tipo um neoclássico ou não tem nada a ver, por exemplo? Eu acho que para fazer um trabalho, sim. Agora pensando aqui, né, como compositor. Claro. Tem que ser, né? Pra inserir isso, assim, na minha visão, claro que tem gente que vai olhar, mas não, pode fazer diferente, né? Claro. Não tem problema. Mas na minha visão, assim, eu vejo mais como, tipo Heitor Villa-Lobos,
uma coisa mais modernista, Sim. porque de fato quebra um pouco os paradigmas, né? Sim, sim. E poder explorar isso nessa área mais modernista, mas não tanto quanto a Teoria Villa-Lobos, porque na música dele tem muita dissonância e coisa dele, muita coisa muito complexa mesmo. Aquilo lá, o Heitor Villa-Lobos, olha, eu tiro o chapéu pra ele, sabe? Porque o que ele faz na música dele, assim, é outro patamar que eu ainda nem cheguei. Sim, e aquelas literaturas mais tradicionais, você pretende adaptar alguma coisa tipo William Shakespeare ou não? Não é assim? Eu não conheço muito. Não conhece, tá? E qual é assim, claro, os músicos aí falou, né, de influência. E algum livro, assim, você tem alguma literatura que influencie mais direto, além só do barroco? A literatura eu não costumo ler, sabe? Não costuma, né? Pior que não. Não gosta? Não, tipo assim, não é que eu não gosto, eu ainda eu leio assim, algumas coisas que eu tenho que ler, né? E tudo mais, mas não é algo, eu digo assim, costumo dizer, eu admiro muito, eu acho a leitura demais, assim, histórias, principalmente porque o livro ele consegue trazer essa coisa de um enredo muito mais trabalhado. Sim, sim. Mas assim, eu ainda não achei o prazer da leitura, sabe? Então, uma hora eu... Mas para você saber se tem o prazer da leitura, tem que ter lido um pouco. E é porque você não achou o assunto interessante? Talvez eu não tenha achado o livro interessante. Eu já li alguns livros assim, mas não foi ainda... Mas por exemplo, se eu perguntar assim para você agora, além da música, que tipo de assunto você acha interessante? Deixa eu pensar. Tem vários. Não, mas diga um só. Um assunto que eu acho muito interessante. Sim. Muito interessante, que eu até comentei, é psicologia. Então por que você não lê sobre psicologia e por que você não compõe? Eu não sei se eu tenho uma música que eu compus em cima disso. É? Então já vai direto na literatura que você tem vontade, né? Realmente. Parece ser interessante mesmo. Eu sempre vejo assim, que o assunto que eu gostaria seria mais uma história, algo do tipo, né? E eu acho que mas eu nunca parei para pensar nem um pouco sobre psicologia, eu acho que seria interessante mesmo. Seria, porque se você tem esse tipo de tendência ou de vontade, já vai lendo e de repente sai uma composição. Em 2010 faleceu um psiquiatra aqui, que é o José Ângelo Gaiarsa, né? Então ele dizia assim, perguntaram para ele, foi uma entrevista estrondosa, né? Aí assim, mas por que essa questão de que um fala do outro na sociedade, um cuida da vida do outro? Dizia, não, isso é fácil de responder. É que todos vigiam todos para que ninguém faça aquilo que todos querem fazer. Então... E olha aí, essa aí foi... É altamente profunda, né? Essa daí pega na ferida. Todos vigiam todos para que ninguém faça aquilo que todos querem fazer. Eu acho que a psicologia é justamente isso, né? Pegar na ferida no sentido de pegar no porquê das coisas. A gente faz muitas coisas e não sabe o porquê. Não, e fica aquela questão até num certo paradoxo, porque a pessoa está dizendo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas ele está criticando porque ele gostaria de estar lá fazendo, né? É verdade. É uma coisa bem profunda. Talvez você possa começar por aí, né? É um bom começo mesmo. E hoje sim que nós trocamos alguma ideia ali, em termos de música, então, fora desse círculo aí, a primeira vez que você conversa é comigo, então. Ou não? Fora? Desse estilo, assim, de música diferente? Não? Eu acho que sim. Aqui a conversa que eu tive contigo agregou muitas coisas diferentes, né, ao assunto, né? Sim. Não foi só aquela coisa mais enfim, foi uma entrevista, né? Eu gostei bastante da entrevista, bacana. Tá, e na questão assim, você já tem a questão do sentimento, você vai compor uma música agora técnica ou uma música sentimental? Bom, eu tô, assim, eu digo, né, que eu vou evoluindo aos poucos. E é uma coisa mais, acho que comigo mesmo, né, que é uma interpretação de entendimento comigo mesmo. E até é engraçado, às vezes eu fico um tempo sem estudar música, né, tem que fazer outras coisas e tal. E daí quando eu vou compor de novo, parece que eu aprendi mais, mesmo sem estar ali estudando, né? Sim. Mas é um entendimento das coisas, porque a música, por exemplo, agora eu estou começando a entender que é bom a gente
trabalhar com sentimento dentro Sim. da música por conta do seguinte, porque eu me matava mesmo para fazer uma melodia. Uma melodia que tenha um contexto musical, que ela faça um sentido ali no caso da música, né? Sim. Que ela seja uma melodia bem trabalhada, com acidentes e tudo mais, e harmonia. Então eu trabalhava tudo nisso e me matava, às vezes eu ficava até de madrugada e não conseguia dar andamento para a música, tinha que acabar ali. E agora não. Agora, bom, eu faço o seguinte, eu vou compor, eu falo, tá, mas o que eu vou sentir, o que eu estou sentindo? Coloco umas notas ali, vejo, às vezes fecho meu olho e penso comigo mesmo o que poderia vir depois, o que eu sinto. Então é como se eu tivesse, é como se fosse um atalho. Entendi. Um atalho que eu posso, tá, não estou conseguindo. Tá, peraí, deixa eu como que é, perguntar para os universitários. Entendi. Peça ajuda que é você mesmo. Que é eu mesmo. É você consigo, então tá. Vai que conflito individual aí. É uma coisa estranha. É. Né? E aí você, no caso, assim, então se você não sabe se vai fazer, então ainda uma, como é que eu digo, técnica ou sentimental, então. Uhum. Eu vou ali, às vezes eu tenho um insight assim na minha cabeça, eu tenho que ser uma melodia. Aí eu vou lá, às vezes eu tenho um grupo de anotações meu mesmo, só eu no grupo, daí eu coloco ali um áudio cantarolando a melodia pra mim não esquecer. Sim, eu tenho o costume de esquecer. Daí eu quero trabalhar naquilo, ou às vezes eu sento no computador, faço alguma coisinha aqui, achei interessante, vou continuar fazendo e trabalhando aqui. Daí vem coisas aleatórias normalmente, né? Mas... Então, essas duas músicas que nós ouvimos, Fantasia e A Ira de Hermes, elas são composições totalmente individuais ou você tem alguma, digamos assim, algum resquício, alguma ajuda de algum outro? Não? Essa é uma coisa que eu prezo bastante mesmo, acho que por conta de mim mesmo. Sim. Eu não... Portanto, que teve até uma composição que eu fiz, que ela tá incompleta, tem que fazer o acompanhamento, é só melodia. E ela é para violino. Só que assim, a melodia, o tema principal, ele foi uma inspiração que eu tive de uma melodia que meu amigo fez numa improvisação, né? Então foi inspirado numa outra música. Só que eu não consigo dizer assim, ficou bonito e tal, tudo mais, mas não consigo dizer assim, que é meu. Eu peguei aquela ideia, trabalhei aquela ideia, fiz tudo o que tem que fazer, mas ainda não consigo dizer assim, eu sempre falo assim, essa aqui foi a inspiração daquela, né? Então eu prezo muito por ser somente eu. Então você não considera que ela é totalmente original? Não considero. Porque nós temos, assim, claro, não é um plágio, inspiração não é plágio. Sim. Mas pode ser uma paráfrase. A paráfrase significa explicar a mesma ideia com outras palavras. Então, interessante. Então, digamos assim, paráfrase, né, o nome? Então, assim, explicar a mesma ideia com outras palavras. Você diria que teve inspiração e mudou as notas e fez outra música ou não? É complicado? Bom, vamos dar uma olhada. Sinuca de bico. ele fez um tema, né? Sim. Um tema interessante, que eu falei, esse tema é bonito. Eu peguei esse tema, fiz a continuação dele, trabalhei como que ele poderia se encaixar e fui fazendo isso, né? Bom, eu acho que... Não sei se eu poderia dizer que é totalmente... Se é uma inspiração, a vontade de ouvir como que é de outra paráfrase, maneira, né? De outra maneira. Que é explicar a mesma ideia, mas com outras palavras. Eu acho que é que na verdade eu tinha feito uma coisinha meio pequenininha ali, foi uma ideia assim que ele fez ali e deu certo, né? Eu peguei somente aquele trecho e falei, vou pegar, porque a música clássica ela trabalha muito com o tema, né? Tu pega um tema principal, aí repete ele, por exemplo, faz uma variação aqui e tal, trabalha tudo pra seguir uma ordem na música, a pessoa que está ouvindo, ela entender que está na mesma música. Tá. Enfim, né? Então, assim, só mais uma pergunta aí, aí a gente vai começar a encerrar, né? E essa música, então, que ela é, digamos assim, só técnica, aí tem inspiração ou a técnica sai original de você? Bom, vamos parar pra pensar agora. Certo. Vamos parar pra pensar agora. Tem que pensar? Vai, enrolei o cara, então tá. Não, tipo assim, quando eu compor de forma técnica, eu vou meio que tentando fazer as coisas dar certo, né?
Mas pensando no Johann Sebastian Bach ou não? É, de uma forma que eu acho que ficou interessante, por exemplo, como que eu poderia passar isso? Tu vê ali o contraponto, né? Eu gosto muito de trabalhar com contraponto. Aí eu escuto ali um contraponto e tal, e falo, isso aqui ficou interessante. Mas eu não saberia dizer por que pra mim eu acho que é interessante. Né? Não, tranquilo. Assim, então pode-se dizer que é original, sim. Mas eu acho que não, eu acho que tem muita influência. Assim, não, ninguém é 100% original, porque a gente é um meio, né? Sim, mas assim, no fundo, assim, eu acho que tem uma coisa que tende a trazer aquilo. Sim. Mas agora que a gente falei, eu estou explorando mais eu mesmo, sim, né, trazendo mais melodias, aquela coisa, não estou conseguindo, peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui que eu vou achar a solução. Entendi. Então, hoje nós conversamos aqui com o músico ou musicista Matheus Schmidt, violinista, pianista, compositor, música clássica. Alan Ruflink, Rádio Sucesso do Vale, programa só autoral Minha Chance. E Matheus, o pessoal que quiser te encontrar, quer deixar o teu contato, alguma coisa aí? Sim. Com certeza. Então, por favor, fala para todos aí. Eu tenho o meu Instagram, que está bem ativo ultimamente, e eu acho que seria interessante quem quisesse entrar em contato, é só seguir lá, o meu @ é eruditando, não tem erro. @eruditando, não está no nome Matheus Schmidt. Então. Não, só botar eruditando vai aparecer ali. Tá, então pessoal, @eruditando você fala diretamente com o Matheus Schmidt. Facebook você tem? Facebook eu tô sem por enquanto. Você quer deixar algum e-mail? Não? Telefone? Eu vou deixar meu telefone mesmo. Então, por favor, fala o telefone. O meu número aí é 48 DDD 988 15 7449. 48 988 15 7449. Daí quem quiser me chamar ali para vir no trabalho, eu estou à disposição. Você repetiu o número ou eram 2 números? É o mesmo número. Tá, então assim, só repete mais um pouquinho mais devagar. 48 certo. 988 15 74 49. Eu acho que eu não entendi direito. Mais uma vez só. 48 988 15 74 49. Aí você fala diretamente com o Matheus Schmidt. Então agora nós vamos encerrar, né, ouvindo aqui. Onde é que está? Aqui. Nós vamos encerrar então ouvindo a música novamente, que é Fantasia, né, que é neobarroca, aqui do Matheus Schmidt. Matheus, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço pelo convite, estava maravilhoso a nossa conversa. Muito obrigado da mesma forma, né? E você agora vai ter cadeira cativa aí, né? Vai sempre participar da nossa programação. Vai ter coisas novas aí, né? É isso aí, então. Agora vocês vão ficar mais uma vez então com a música Fantasia, né? Música clássica do Matheus Schmidt. Já passaram os contatos aí. Boa noite a todos e obrigado pela presença. Fantasia, Matheus Schmidt. Gostou? Foi legal? Tá legal? Gostou? Foi legal? Foi? Posso fechar aqui? Só, tô encerrando ali a musiquinha, só um pouquinho e já tá terminando. A música pode deixar. Tá. Eu digo só para não ficar.